Estão ouvindo aí, gente? Sim, senhor, professor. Opa, beleza, então. Deixa eu ver aqui, tá gravando já? Deixa eu compartilhar aqui a tela. Espera aí, deixa eu... Que medo. Senhora, seu avô, tá, Luísa? Tava sentindo falta de alguma coisa. Então tá, ó. Então, essa segunda parte da aula eu vou falar sobre as revoluções do século XIX, beleza? As revoluções chamadas revoluções liberais, o surgimento aí dos socialismos, né? Socialismo sempre tem que falar no plural, porque você tem vários tipos de socialismo, o anarquismo e também a formação da Itália e da Alemanha enquanto novos países, beleza? Então, tudo isso está acontecendo pós-Napoleão, tá? Deixa eu só ver aqui, tá gravando? Tá gravando. Então, tudo isso está acontecendo pós-Napoleão. Então, vocês têm que lembrar, quando Napoleão cai em 1815, forma-se o Congresso de Viena, onde eles vão tentar restaurar a Europa àquilo que era antes da Revolução Francesa, né? Então, a ideia é trazer de volta o antigo regime, que o Napoleão ajudou a derrubar em praticamente toda a Europa. Então, o Napoleão ele derrubou o antigo regime, derrubou o absolutismo, derrubou os privilégios dos nobres, e tudo isso ele falava que estava fazendo em prol da liberdade, né? Então, isso tudo é uma coisa que se disseminou na Europa muito rápido. E aí a restauração é justamente restaurar tudo aquilo que existia antes. Então, tentar recuperar o absolutismo, tentar recuperar o privilégio da nobreza, do clero, né? Tentar recuperar tudo isso. Claro que em vários lugares isso não vai ser restaurado 100%. Por que não? Porque o Napoleão deixou heranças, que é o exemplo do nacionalismo, que eu já falei para vocês na aula passada, a ideia da burguesia ter usufruído de direitos, que é com relação ao direito de igualdade, então isso foi muito importante que o Napoleão deixou nessa época, e as questões relacionadas às liberdades. Apesar de Napoleão não ter dado a liberdade, mas ele difundiu os ideais iluministas. Então, a galera que viveu a era napoleônica não vai aceitar a volta do antigo regime. E a partir de 1800, né, aqui está grafado errado, tá, gente? Corrige aí. 1820, a partir de 1820, tem uma nova onda revolucionária na Europa aos moldes da Revolução Francesa, né? Então, a Revolução Francesa ela aconteceu só na França, mas o Napoleão levou os ideais para o resto da Europa, tá? A partir de 1820, existe uma nova onda revolucionária. Então, no caso da Espanha, ideais liberais tentando promover uma república. Em Portugal, a gente já falou da Revolução do Porto, né? Nápoles, tentando derrubar a monarquia lá de Nápoles. Na Rússia, tentando derrubar a monarquia e formar governos aí republicanos e coisas do tipo. Na França, em 1824, Luís XVIII morreu, tá? Morreu de morte morrida. Luís XVIII, que era irmão do Luís XVI, que foi guilhotinado, e ele voltou a governar a França. Então, é o tal do período da restauração. Depois, quando ele morre, aparece o Carlos X, e aí o Carlos X começa a fazer cagada. Ele tenta recuperar privilégios, né? Tenta recuperar privilégios do absolutismo, dos nobres, do clero. Ele tentou recuperar o antigo regime, mas depois, em 1830, ele cai com a revolução que a gente vai ver daqui a pouco, tá? A Grécia conquista a independência contra a Turquia, e esse é um exemplo de uma revolta nacionalista. Então, quando a gente fala de revolta nacionalista, justamente são movimentos de independência. Por exemplo, os gregos vão falar assim, ó, a nossa nação não tem nada a ver com a nação turca. Então, nós temos que nos governar. E aí vai ter independência dos gregos perante os turcos, beleza? Vamos lá.
E essas foram as revoltas de 1820. O mais importante aqui dessa primeira parte são as revoltas a partir de 1830. E começam meio que na França. Então a França vai derrubar o governo do Carlos X. O Carlos X, como tentou fazer cagada, ele vai ser derrubado. Tanto é que nessa Revolução de 1830 tem lá a pintura da liberdade guiando o povo, né? Aquela pintura que eu já mostrei para vocês na aula de Revolução Francesa, que é aquela mulher com os peitos de fora, carregando a bandeira francesa e com o povão lá de trás, porque quem derrubou o Carlos X foi a população. Então a população derrubou o governo do Carlos X ali e vai implementar um governo novo. Apesar de ser uma monarquia, não é uma monarquia absolutista. Então o absolutismo sumiu definitivamente na França. Inclusive a bandeira tricolor, né, essa bandeira moderna francesa, nasce em 1830. Tá? O Delacroix, que pintou aquele quadro, ele é considerado um romântico, né? Então é meio que o início do movimento romântico na Europa, certo? No caso da França, vai surgir um rei burguês. Então é um rei, um cara que tem origem nobre, só que ele vai operar no sentido político como se fosse um burguês. Por isso que ele foi apelidado rei burguês, apesar dele não dar muitos direitos, mas ele vai fazer o capitalismo aí burguês, no sentido mesmo ideológico, avançar dentro da França. Tanto é que a industrialização vai continuar a acontecer, porém, você não tem uma participação popular, porque o voto vai ser censitário, né? Mas é uma medida já nova comparada àquela questão da restauração, que nem voto censitário tinha, certo? A Bélgica conquistou a independência contra a Holanda, é um movimento nacionalista. Teve uma tentativa de independência da Polônia contra o Império Russo, também uma revolta nacionalista. E a Itália, você tem grupos nacionalistas, grupos liberais e grupos monarquistas tentando unificar a Itália. Um dos exemplos é o grupo dos Carbonários, que era uma sociedade secreta que queria promover a unificação italiana com uma república. Em 1830 aparece a figura do Garibaldi, o Giuseppe Garibaldi vai ser perseguido na Itália, ele foge de lá e vem parar aqui no Rio Grande do Sul. Aqui no Rio Grande do Sul, período regencial, depois do Brasil, que a gente vai ver na semana que vem, vai estourar a tal da Revolução Farroupilha e o Garibaldi era um dos líderes. Tá? Depois ele volta para a Itália para promover a unificação italiana. Na Alemanha e na Suíça também tem movimentos republicanos, movimentos aí de tentar derrubar monarquias e instituir, no caso, a unificação alemã. Não deu certo. Na Inglaterra, a gente tem o movimento cartista, que é aquele movimento de abaixo-assinado que eu falei para vocês na aula de Revolução Industrial, que era justamente exigindo direitos trabalhistas, diminuição de jornada de trabalho, direito a voto, né, porque os bairros novos não votavam dentro do processo de Revolução Industrial. Né? Então, de uma forma geral, os ideais de 1830 eram ideais liberais, nacionalistas, bonapartistas. O que é o bonapartismo? O bonapartismo é uma ideologia dessa época que previa a formação de república, ideais iluministas, porém nem todos, né? Então, por exemplo, não teria voto para todo mundo, geralmente é um governo mais centralizador, um governo mais autoritário e feito por pessoas do exército. Por que tem esse nome? Porque o Napoleão era um republicano, ele era um liberal, entre aspas também, né? E era um militar. Tá? Então, qualquer exemplo de militares falando em república, derrubar a monarquia, dar um certo voto censitário, uma participação popular mais ou menos, isso é o tal do bonapartismo, beleza? Em 1830 também nascem os primeiros socialismos na Europa, né? Então, deixa eu mudar aqui a imagem agora para vocês, para as ideologias sociais, e daqui a pouco eu volto para essa parte a partir de 48, beleza? Em 1830 nascem as primeiras ideias socialistas, né? Então, se a gente for pegar uma origem do movimento socialista, seria justamente o Graco Babeuf na Revolução Francesa, tá? O Graco Babeuf aqui na época da Revolução Francesa, na época do Diretório, onde você tem um retrocesso da Revolução, o Graco Babeuf falava que esse retrocesso não poderia acontecer e que a Revolução tinha que continuar a acontecer, tinha que continuar a rolar. Né? O Graco Babeuf, por exemplo, defendia o fim da propriedade privada e uma ditadura dos humildes, ou seja, um governo feito por pessoas pobres. Tá? Então ele falava, a revolução não acabou, a revolução está em retrocesso, a gente tem que continuar para frente. Tem gente que ainda fala que o socialismo ele meio que teria uma origem no Rousseau, porque o Rousseau falava que a propriedade privada era um mal, né? E aí você tem a origem da desigualdade entre os homens, certo? Então, você tem esse contexto.
Beleza? É um contexto também de avanço das ideias liberais, né, do próprio sistema capitalista, é um avanço do movimento operário, porque a industrialização está acontecendo, e também um avanço dos ideais, aliás, da queda dos absolutismos. Tá? Então, os primeiros socialistas, o Marx chamou de utópicos. O Marx falou que esses caras eram sonhadores. Por quê? Porque, para o Marx, esse socialismo deles é impraticável. Beleza? Tanto é que os partidos socialistas são esses caras aqui. Então, os partidos socialistas que existem hoje no mundo são esses caras aqui. É diferente dos comunistas. Os comunistas vão mais para o lado das ideias do Marx, tá? Então, olha só, os nomes, né? O Charles Fourier, Pierre Proudhon, Louis Blanc, Robert Owen, então são ingleses e franceses, beleza? Eles criticavam o livre comércio, eles criticavam a desigualdade, a luta de classe, de burguesia e operariado, e eles criticavam algumas coisas que surgiram na Revolução Francesa, tá? Então, quais são as propostas deles? E basicamente é isso que os socialistas hoje em qualquer lugar do mundo defendem. Então, o que eles defendem? Cooperativas, né? É você ter a união de pequenos proprietários, né, seja no mundo agrícola, seja no mundo comercial. Escola pública é um ideal socialista. Creches para os operários, justamente porque creche era um problema. Inclusive, o Robert Owen era um industrial que ele falava o seguinte, que os operários dele tinham que trabalhar bem. E um dos problemas que os operários tinham na época era onde deixar filho. Então, vai nascer a ideia da creche dentro da fábrica. Então, o operário ia trabalhar, deixava o filho ali na creche. O Robert Owen, inclusive, deu melhorias trabalhistas para os seus trabalhadores, né? Reduziu a jornada de trabalho a 10 horas por dia. Teve uma época que foi para 8 horas, beleza? Então, esses socialistas, eles falavam que o Estado tinha que ser um grande promotor de conciliação das classes, né? Então, promoveria a conciliação da burguesia com o operariado. Olha só, eles não falam de acabar com as classes. O Marx falava em acabar com as classes por meio de uma revolução. Então, no entender desses socialistas, é possível rolar uma harmonia desde que tenha boa vontade dos burgueses, né? E aí o Marx falava o seguinte, como que o burguês vai ter boa vontade se o cara quer ganhar dinheiro? Se o cara quer explorar o outro, né? Então o Marx falava assim, vocês são sonhadores, vocês estão aí defendendo a conciliação das classes, quando a própria ideia de classe é você ter a exploração de um sobre o outro, é você ter o ideal de propriedade privada explorando o outro, né? A ideia do modo de produção, da mais-valia. Então, o Marx falava que esses caras eram sonhadores. E são esses socialismos que nós temos hoje muito forte, por exemplo, dentro da Europa. Tá? Então, quando se fala de ideal socialista, são desses socialistas que a gente está falando. Por isso que eu falei para vocês na outra aula, quando a gente fala de socialismo, tem que ser sempre no plural, porque são vários ideais socialistas aí. Né? Por exemplo, cooperativa é muito defendido pelos partidos de esquerda aqui no Brasil, né? Formação de cooperativas, agricultura familiar, porque como que você, enquanto pequeno comerciante, compete com um grande empresário? Não consegue. Por isso que você tem que ter cooperativas, você tem que ter um crédito mais facilitado, mais dinheiro circulando, né? Empréstimos e coisas assim. Esse é um ideal de cooperativa e é um ideal que nasceu por meio dos socialistas, tá? Os anarquistas, a grande diferença do anarquismo para o capitalismo, para o marxismo, esses nomes são os principais aqui do anarquismo, né? O Proudhon, o Bakunin e o Kropotkin. O Bakunin e o Kropotkin são russos, né? O Proudhon é francês. Inclusive, vocês podem encontrar o Proudhon também como um socialista utópico. Tá? O Malatesta é italiano, Emma Goldman e a Lucia Parsons são estadunidenses. Né? Essas duas, inclusive, criticavam o sufragismo, aquelas mulheres que defendiam o voto das mulheres. Por que elas criticavam? Porque elas, no entender delas, o movimento sufragista era um movimento de mulher branca rica, onde o voto seria apenas delas e a mulher negra continuaria trabalhando porque ela não teria como votar. Tá? Tanto é que o movimento sufragista nos Estados Unidos não criticava o apartheid social, não criticava o racismo. E a Emma Goldman e a Lucia Parsons falavam que o sufragismo era um engano, era um engodo, né? Era coisa de mulher branco hétero rica. Tá? Então, no entender delas, enquanto que o sistema capitalista não mudasse, as mulheres não poderiam usufruir de igualdade. Então, basicamente, seria isso aí, tá? Esses são os nomes. E aí, quais são as inovações? Então, a inovação é que o Estado tem que ser abolido. Então, a sociedade ela não pode ser organizada por um critério vertical, tem que ser um critério horizontal. Por isso que eles são contra partido político.
né? O anarquismo é contra o partido político, porque o partido, você sempre tem um diretor, sempre tem um presidente, você sempre tem um líder. E o anarquismo é contra a liderança, ou seja, como que você tem que tomar decisão? Você junta todo mundo e debate, assembleia, voto, tá? Qualquer tipo de poder, porque qualquer tipo de poder mexe em comando, mexe com hierarquia, eles vão ser contra. Não quer dizer que eles são contra a família e contra a religião, mas eles são contra hierarquias. Então a família pode existir, obviamente, mas, por exemplo, esse mando, né, do pai sobre os filhos, né, essa ideia que o filho tem um papel social a cumprir, a família tem que continuar a existir, só que tem que ter uma coisa mais horizontal, tá? Tem que ser uma coisa mais orgânica. Eles são contra o individualismo, contra o capitalismo, contra as hierarquias e são a favor da autogestão, tá? O anarcossindicalismo, ele vai ser muito forte aqui no Brasil no começo do século XX, inclusive aquelas revoltas, greves, 1910, a maior parte eram anarquistas, tá? Por que que no começo o comunismo no Brasil demorou para pegar? Inclusive na Europa, as ideias do Marx no século XIX praticamente nem eram lidas, porque o Marx era muito complicado, e é complicado, né? As ideias do Marx são muito difíceis de serem entendidas. Daqui a pouco eu vou comentar um pouquinho Marx, tá? O anarquismo é muito mais fácil de entender. O anarquismo é a ideia da autonomia, satisfação pessoal, coletivismo, mutualismo, autogestão, horizontalidade. Isso é o anarquismo, tá? O anarquismo, então, ele é muito mais praticável aí, né? Qual que é a semelhança com o comunismo do Marx? A formação das associações autônomas e ideais de comunidade, né? Então, o Marx, ele vai criar um socialismo novo, né, que ele vai chamar de científico, porque ele vai falar que é praticável, ele critica os utópicos e critica os anarquistas. Então, no entender do Marx, a luta de classe é o motor da história, né? Sempre vai ter uma classe dominante, uma classe dominada. Então, ele lê a história no sentido teleológico, né? Um sentido teria a história, né? A ideia dos modos de produção. E o grande fator de exploração do capitalismo é a mais-valia. Por isso que ele criticava os utópicos, socialistas utópicos. Porque eles falavam assim, ó, mesmo tendo uma harmonia entre as classes, a mais-valia vai continuar existindo, o capitalismo vai continuar existindo e vocês vão continuar sendo explorados enquanto classe trabalhadora, né? Os socialistas são a favor do capitalismo. Então, olha só, o diferencial do Marx para os socialistas querem a continuação do capitalismo, só que o Estado tem que fazer uma mediação, promovendo leis que inibam a desigualdade, né? Promovendo ações para diminuir a desigualdade econômica e social. O Manifesto Comunista, o Marx lançou em 48, que a gente vai ver daqui a pouco o ano de 48. O Manifesto é um panfleto. Vocês podem ler na internet aí. Não é fácil de ler. Tem muita gente que acha que entendeu o manifesto, mas não entendeu. Porque se você não entender os conceitos que o Marx está falando, você não entende o que o Marx quer falar. Então, ali ele fala o papel da classe revolucionária, né, do operariado, até que no final ele fala operários do mundo, univos, né? Então, o comunismo vem da palavra comuna, vem da palavra comum. Então, seria um grande governo onde a igualdade existiria, a propriedade privada seria abolida, as classes seriam abolidas e a hierarquia, o Estado, a exploração acabaria. Então, aqui tem uma semelhança, por exemplo, com o anarquismo. Então, seria uma democracia 100% na prática. Qual é a diferença dos anarquistas? Os anarquistas falavam em revolução, não tem hierarquia e não tem Estado. Enquanto que no ideal revolucionário marxista, você teria a formação, né? Então o operariado tomaria em armas, derrubaria a burguesia, e da mesma forma que a burguesia na Revolução Francesa derrubou os absolutistas e eles passaram a governar, o operariado derrubaria a burguesia, o operariado passaria a governar e formaria um Estado socialista. Esse Estado socialista seria transitório para a introdução do modo de produção comunista. E aí vem o ponto de discussão dos anarquistas, né? Os anarquistas não aceitam o Estado. Tanto é que na primeira internacional, onde praticamente essa galera do mundo operário se reuniu, aí você tem a grande briga do Marx contra o Bakunin. Eles praticamente se estapearam ali, foi uma discussão feia mesmo, né? Porque o Bakunin não concordava com a ideia do Marx da formação de um Estado socialista transitório. Tá? O Bakunin falava que tem que ter a revolução para a introdução de um modo de vida horizontal e acabou. Tudo bem? Beleza, gente? Então, essas são as diferenças, né? O anarquismo existiu em vários lugares do mundo e ainda existe, né? No caso, a Guerra Civil Espanhola, a região da Catalunha. Durante a Revolução Russa, a Ucrânia formou um governo de molde anarquista, tanto é que Kropotkin e Bakunin são russos, ou seja, os ideais anarquistas na Rússia eram muito fortes.
Na Revolução Mexicana, a gente também teve governos de molde anarquista, que é o caso de Chiapas, no sul do México, e também hoje a gente tem o sul do México governado pelos neo-zapatistas. Durante a ocupação japonesa da Coreia, formou-se ali um governo anarquista na Coreia, e hoje a gente tem os chamados... qual que é o nome lá? Ai, caramba, tem uma palavra específica para as comunidades anarquistas na Europa. Daqui a pouco eu lembro essa palavra, que existe na Espanha, Grécia, pós a crise de 2008, Rojava, que é o norte da Síria, que é uma galera curda de ideal anarquista, o mundo dos punks, né, o anarcopunk, e os curdos lá do norte do norte iraquiano, né, que também tem algumas coisas anarquistas lá. Ou seja, o anarquismo tem várias experiências praticáveis nos dias de hoje. Então tá. Então vamos voltar agora para as revoluções aqui de 1848, tá? Cadê? Aqui. 1848 a gente tem a Primavera dos Povos, onde 10 países vão derrubar os seus governantes. Então a população se revoltou em 10 países. A revolta começou na França em fevereiro. Em abril, outros 9 países já tinham derrubado seus governos. Então, no caso, Luiz Felipe, que era o tal do rei burguês, caiu, e aí vai nascer a tal da Segunda República Francesa, com o surgimento do voto universal masculino e algumas ideias socialistas na prática, tá? E o tal do Luiz Bonaparte, ele é eleito. Luiz Bonaparte, que era sobrinho do Napoleão. Só que depois do Napoleão, Luiz Bonaparte dá um golpe e ele vai proclamar o Segundo Império Francês e ele vai se proclamar Napoleão III, né? Então, olha só que legal se a gente for pensar a França revolucionária dessas épocas. Imagine que você tenha nascido em 1789, ano da Revolução Francesa em Paris. Quando chegasse aos 65 anos, teria passado por 2 monarquias, 2 repúblicas, 2 impérios, 4 revoluções, 7 guerras. Isso é o século XIX. Muita revolução acontecendo, muita coisa acontecendo, né? Aí o Luiz Bonaparte governando, né, na Segunda República, o governo dele que deveria durar até 52, em 51 ele dá um golpe, inclusive na mesma data que o Napoleão, tio dele, deu, né, o tal do 18 Brumário, deu um golpe, e aí ele vai se autoproclamar Napoleão III, tá? Não é Napoleão II. Napoleão II seria o filho do Napoleão, que era um bebezinho lá. Napoleão III proclamou o Segundo Império Francês, então vai ser uma ditadura com apoio burguês, né? Porque os burgueses vão usufruir de ganhos econômicos e coisas assim. Paris é reformada, então ruas largas, né? A Paris de hoje praticamente é a Paris do Napoleão III. Ruas largas justamente para poder evitar ter barricadas, porque no ano de 48, praticamente o ano de 48 é chamado de ano da barricada, porque você tem as barricadas se formando nas ruas de Paris para derrubar os governantes, tá? Então, Napoleão III temia que isso poderia voltar a acontecer. Inaugura o imperialismo francês, isso a gente vai ver em uma outra aula, e ele vai fazer a guerra contra a Alemanha, que daqui a pouco a gente vai ver também. Durante a Guerra Franco-Prussiana, estourou a tal da Comuna de Paris, tá? O que foi isso? Ideologicamente falando, a Comuna de Paris foi o que mais se aproximou do comunismo que o Marx falava. Só que, olha só, a Comuna de Paris era um mistão ideológico. A galera falava que era socialista do Louis Blanc, falava que era um socialista do Proudhon, tinha gente que falava que era jacobino, lá da Revolução Francesa, ainda de 1789, era um grande mistão. Nenhum deles falava que era comunista, nenhum deles falava que era socialista do lado do Marx, né? Mas, na prática, foi aquilo que a gente mais teve de próximo do comunismo teórico mesmo que o Marx falava, tá? Então, como que rolou? A Guarda Nacional Parisiense, que surgiu justamente na luta contra os alemães que invadiram a França, eles resolveram, falaram assim, quer saber, não vamos lutar mais pela França nem contra os alemães, vamos fazer a independência de Paris. Eles fizeram a independência de Paris. E aí eles falaram que a Comuna de Paris seria um governo popular, né? Então um governo mesmo feito do povo e para o povo, na prática. Então como que funcionou? Os bairros elegiam seus representantes e detalhe, se esses representantes eles não defendessem os ideais do bairro, o bairro ia lá e tirava esses representantes e elegia outro. Então, é uma coisa muito palpável, muito fácil, né? Política é isso. Tem que ser uma coisa muito prática no sentido democrático, tá? Surgiu uma educação laica, gratuita e obrigatória. Isso aqui é uma novidade, pensando sistemas educacionais aí na época. E pela primeira vez na história, houve igualdade entre homem e mulher, né? Então, as mulheres e homens têm os mesmos direitos, têm que ter o mesmo salário, e as mulheres têm os mesmos direitos de participação política que o homem tem. Isso é a primeira vez que vai acontecer na história, foi na Comuna de Paris, beleza? Os funcionários públicos, juiz e qualquer tipo de funcionário é eleito.
Você não é uma prova de concurso nem contratado, é eleito. E se esse funcionário fizer cagada, ele pode ser derrubado, né? Então, é uma ideia de autogestão na prática. É uma coisa muito da hora. Só que durou só 100 dias. Por que durou só 100 dias? Porque o governo francês, obviamente, foi lá e detonou todo mundo, né? Então, 20 mil pessoas vão ser fuziladas, tá? A Luísa quer fazer uma pergunta. Manda lá, Luísa, enquanto que eu vou abrindo aqui a unificação. Professor, quando o senhor fala na primeira vez na igualdade dos direitos entre homens e mulheres, a igualdade entre os sexos, é igualdade tipo 100% ou é Isso, igualdade 100%. Que a gente tem hoje? Não, é a igualdade de hoje, né? Igualdade 100%. Quando a gente fala assim, igualdade 100%, é a igualdade perante a lei, tá? Mas no caso lá, a mulher trabalhava e ganhava o mesmo salário que o homem, a mulher poderia ter participação política. É isso. É um direito igual mesmo na prática, tá? Não é só com relação ao voto, é em tudo. Isso é a primeira vez que acontece na história, foi na Comuna. Então é tipo 100%. Se o homem ganhar 7 mil e a mulher exercer a mesma função que o homem que ganha 7 mil, ela também vai ganhar 7 mil. Mesma jornada. E detalhe, a fábrica lá, como a burguesia foi expulsa de Paris, né, as fábricas ficaram lá, algumas fábricas foram indenizadas e outras foram tomadas. A fábrica não tem um chefe, então é uma coisa muito rotativa. Essa é a ideia da autogestão, né? Então, uma semana você é operário, na outra semana você vai fazer outra função, justamente para não ter o vício. Então, era uma coisa que a mulher poderia ser operária na semana que vem ela vai ser a gerente, por exemplo. Era uma coisa muito rotativa. Entendi, obrigada. Que é isso. Então, para a gente terminar, vamos falar das unificações, né? Bem rapidinho aqui, por causa do tempo, tá? Não é muito difícil as unificações. Então, a Alemanha, o Sacro Império caiu, o Napoleão derrubou, não voltou com o Congresso de Viena, no lugar vai nascer uma confederação. Então, eram 39 estados ali na região da Alemanha, onde quem dominava era a Áustria, beleza? Vocês têm que lembrar que no Congresso de Viena a gente tem 5 grandes países. A Inglaterra, que só tem interesse econômico, então no jogo geopolítico ela sai fora. Então quem tem interesse geopolítico, que é grande? A França, a Áustria, a Prússia e a Rússia. Então, esses 4 são os grandes da Europa, beleza? No sentido geopolítico. Nessa região, quem manda é a Áustria, tá? A parte oeste cabe aí de domínio francês, mas a imensa parte é dominada pelos austríacos. Então, se os alemães quiserem ter unificação, eles vão ter que derrubar a Áustria. Basicamente isso que vai acontecer, tá? No caso da Itália, eram 7 reinos, beleza? E as influências eram influências da França e influências da Áustria. Todos os dois contextos são contextos de nacionalismo, liberalismo, monarquismo, né? Essas coisas que a gente já falou. A Itália já tinha ideal de unificação desde a época do Renascimento, né? O Maquiavel, por exemplo, falava em unificação, beleza? A partir de 1830, começa a brotar na Itália movimentos de unificação. O Garibaldi, que eu citei para vocês, surgiu em 1830, ele é perseguido e foi parar aqui no Rio Grande do Sul, na Revolução Farroupilha. Tá? 1848, depois tem tentativas de novo de unificação, não deu certo. E aí começam a nascer grupos políticos mais fortes, né? Grupos políticos monarquistas e republicanos, mas os dois defendiam unificação. Tá? Os monarquistas liderados pelo Vitório Manuel, que era o rei do Piemonte, o Piemonte, que é a região hoje de Turim, fronteira ali com a França, né, a cidade da Juventus, o time, é a cidade lá onde o príncipe Cristiano Ronaldo hoje atua, né, a cidade da fábrica da Fiat. E essa galera, né, Vitório Manuel, Camilo Cavour era o ministro dele, era chamada de risorgimento, né, uma ressurreição italiana, porém monarquista. Já a galera republicana era liderada pelo Mazzini e pelo Garibaldi. E depois eles vão ser chamados de Jovem Itália, né? Então são unificadores com ideais republicanos. E nesse mistão todo, você tem sociedades secretas, como por exemplo os Carbonários, que era um grupo mais povão republicano, que se reuniam em carvoarias, para justamente tramar planos para tentar ter a unificação da Itália, beleza? A unificação mesmo, ela vai começar a partir de 59, beleza? Então, os italianos, eles vão receber a ajuda da França para poder derrubar a Áustria na parte centro-norte. E aí, então, aos pouquinhos, vai tendo uma unificação ali no norte, né?
E isso vai ter a liderança do Camilo Cavour e o Vittorio Emanuele aí do Piemonte. Já na parte sul da Itália, quem comandava era o Garibaldi com os chamados camisas vermelhas, né? Lembrando que o Piemonte defende uma unificação monarquista, o Garibaldi defende uma unificação republicana. Chega o ano de 61, praticamente o Garibaldi se encontra com o Camilo Cavour e o Vittorio Emanuele na região de Roma. E ali está praticamente a Itália unificada, está faltando algumas regiões só, né? O Garibaldi sabe que não tem como brigar para o ideal republicano, porque os exércitos do Piemonte são muito mais poderosos, né? E aí ele vai lá e baixa a cabeça, concede o poder, né, o comando, para o Vittorio Emanuele. O Vittorio Emanuele vai ser declarado rei da Itália, tudo bem? Depois, em 66, a Itália se une à Prússia, que é a região de Berlim, na luta contra a Áustria, e aí conquista a região de Veneza. Então, praticamente toda a Itália foi unificada, só que falta Roma. Por que faltava Roma? Porque o Papa, vocês têm que lembrar que a região de Roma sempre foi dominada pela Igreja desde a Idade Média, beleza? E nessa época, os exércitos do Papa eram o exército da França. Só que como a França entrou em guerra com a Alemanha, e aí esses exércitos tiveram que sair de Roma, é aí que os exércitos do Vittorio Emanuele invadem Roma. Só que o Papa nunca aceitou o domínio do governo italiano. Tanto é que isso é chamado de questão romana. E quem vai resolver a questão romana vai ser o Mussolini em 1929 com o tal do Tratado de Latrão. E ali nasce o Vaticano. Tá? Então o Papa nunca aceitou o domínio italiano e o Mussolini vai resolver isso e aí cria o tal do Vaticano, que é um país mesmo, beleza? No caso da Alemanha, a Alemanha, a partir de 1830, começa a ter ideais de unificação, que eu já citei para vocês ali atrás, né? Em 34 nasce o Zollverein. O que é o Zollverein? É uma união alfandegária. Então, os 39 estados vão estar unidos entre si, eles vão poder vender entre si sem pagar imposto. E quem está organizando tudo isso é a Prússia, que é a região de Berlim. Não à toa, Berlim é a capital hoje da Alemanha, beleza? Então, o Zollverein, como é uma liga alfandegária, vai permitir a industrialização rápida dos 39 estados. Né? A Prússia já era um grande estado industrializado. E os outros estados agora vão se industrializar e com estradas de ferro. Então, estradas de ferro são sinônimos de industrialização. Ou seja, esses países estão cada vez mais tornando-se potências, esses estados estão cada vez mais tornando-se potências econômicas lideradas pela Prússia. Só que a Prússia tem a Áustria como problema, né? Então vocês têm que lembrar disso. Então Guilherme II, rei da Prússia, e o Bismarck, seu ministro, o Bismarck, que era considerado um Junker, né, que é a aristocracia prussiana, essa galera é uma galera que defende ideais de nobreza, tá? Então os dois aqui são antiliberais, eles são contra o liberalismo, eles defendem a formação de uma unificação alemã por meio da força e que tenha uma monarquia no final. Tanto é que o Bismarck era apelidado de chanceler de ferro. Por quê? Porque ele era bom de briga, a Prússia é um monstro industrial e vai se tornar um monstro militar. Tá? Então, nas guerras, a partir de 64, a Áustria vai, junto com a Confederação dos Estados, lutar contra a Dinamarca, para tentar tirar a influência da Dinamarca ali nas regiões norte. Né? Essa galera que venceu, só que depois a Confederação se volta contra a Áustria em 66. A Confederação vence, expulsou os austríacos dali, e aí já nasceu a Alemanha, só que era chamada de Alemanha do Norte ainda, né? Por quê? Porque falta a região da França, que é a Alsácia-Lorena, que é a região fronteiriça ali. A Alsácia-Lorena tem uma população alemã, porém era dominada pelos franceses, só que era uma região muito importante para os dois países. Por quê? Tem muito carvão e tem ferro, tá? E aí o Napoleão III fez a cagada de invadir a Alemanha. Ele quis aparecer e invadiu a Alemanha. Só que ele não sabia que a Alemanha era um monstro industrial e um monstro militar. Aí o Bismarck desceu o carro na França, invadiu fácil Paris, né, dominou Paris e está rolando a Comuna. Inclusive o Napoleão III pede ajuda dos exércitos alemães para acabar com a Comuna. Tá? E aí o que vai rolar? O Napoleão III cai do poder, a Alemanha toma a Alsácia-Lorena na força e olha só, então a França já começa a brotar um certo revanchismo que vai estourar na Primeira Guerra Mundial. Tá? Eles perderam a Alsácia-Lorena e a pior humilhação é o Tratado de Frankfurt. Né? O Tratado de Frankfurt ele foi feito praticamente dentro de Versalhes, que é o palácio francês, onde o Guilherme, que era o rei da Prússia, ele foi nomeado rei da Alemanha, imperador. Kaiser em alemão quer dizer César, né? Então ele vai ser nomeado imperador
dentro de Versalhes. Como que vocês acham que vai ficar o ego dos franceses? Os caras foram humilhados nessa guerra, né? Tanto é que vai nascer o revanchismo que vai estourar na Primeira Guerra Mundial, né? Com o Tratado de Franco, que foi a formação do Império Alemão, ali nasce o Segundo Reich, tá? Curiosidade para vocês, o primeiro Reich é quando nasce o Sacro Império Romano-Germânico, lá na Idade Média, tá? O Segundo Reich é a Alemanha unificada, com o Guilherme sendo coroado imperador. O Terceiro Reich é quando Hitler toma o poder na Alemanha lá, né? Então, qual que é a consequência das unificações? A gente tem o fim do equilíbrio europeu, porque a Alemanha e a Itália vão tentar tomar terras dos outros. Vai rolar industrialização, principalmente por parte da Alemanha. A Alemanha vai se tornar um monstro industrial. Tanto é que a Alemanha aqui vai fazer em tudo que é tipo de invento que vocês imaginarem, né? Motor a combustão, motor elétrico, a metralhadora, que é o fuzil de repetição, um monte de invenção nessa época, invenção alemã. Ou seja, isso mostra como que a Alemanha está se desenvolvendo muito rápido. E principalmente uma Alemanha militarizada. Então aqui está praticamente o primeiro passo da Primeira Guerra Mundial. E se tem guerra, tem migrações, né? Então vocês têm que lembrar que muitos migrantes italianos vieram para o Brasil nessa época. E o Brasil está tendo café, beleza? E detalhe, né? A Itália, você tem aquele diferencial, né? O norte era industrializado, o sul ficou mais rural. Tanto é que a maior parte dos imigrantes italianos que vieram para o Brasil, e muitos imigrantes italianos foram para os Estados Unidos, Argentina e Brasil. O Brasil é o terceiro lugar de imigração aí, tá? Muitos imigrantes eram do sul da Itália. Por quê? Porque é a região pobre, porque só o norte praticamente que se industrializou. Beleza, gente? Então, costuma-se falar que a Alemanha e a Itália tornaram-se uma monarquia, só que era uma monarquia com apoio burguês, porque o interesse econômico dos burgueses meio que está sendo cumprido, apesar de serem países antiliberais. Tá certo, gente? Vocês entenderam isso aí? Vocês têm alguma dúvida? Falta aqui 3 minutos para terminar. Eu, particularmente, não tenho nenhum, professor. Belezura. Se os outros não tiverem mais dúvidas, então eu vou terminar aqui a nossa chamada, tá? Grande abraço para você também, Lara. Grande abraço para você, Luísa. E tchau. Aliás, peraí, apareceu alguma coisa no chat. Tudo certo, professor. Obrigado pela aula. Grande abraço para vocês, tá? Sexta-feira eu vou dar uma outra aula, que o Gabs pediu, uma aula nova, vai ser aula 10, beleza? Mas vai ser às 11 da manhã. Beleza. Então, essa mesma aula que o senhor vai dar sexta, vai dar à noite também ou só no período da manhã? Por enquanto só de manhã. Vai ser aula 10, justamente para dar uma acelerada no conteúdo, tá? Beleza. Então tá. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, professor. Igualmente.